Vasco bateu o pé em negociação, Admar Lopes no 220, os árabes derramando grana e o Vasco anunciando hoje. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal PTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias, novidades, informações e todos os assuntos que envolvem o Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Um excelente, aliás, final de semana para você e também para a sua família, naquela expectativa. Segunda-feira tem clássico no Maracanã, 7h30 da noite, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E vou dizer uma coisa, dá para o Vasco ganhar. A torcida cruzmaltina vai lotar o Maracanã, olhando ali peça por peça. O Vasco tem qualidade, algo que ontem contra o Juventude faltou demais contra no Fluminense. Na ausência do camisa 32, o Lúcio Acosta, que é um argentino que chegou para suprir a ausência do Ganso, que está abaixo na temporada. Ontem o Fluminense pecou na qualidade, na transição, na criação, conseguiu achar um gol no final, após ali até uma polêmica da arbitragem, que deu aquela regra dos 8 segundos na reposição de bola do Jandrei, e o Fluminense conseguiu no ataque com o John Kennedy e o Riquelme o gol do Thiago Silva no finalzinho no último minuto. Então assim, foi um sufoco. O Fluminense não conseguiu finalizar, o Fluminense não conseguiu ser tão eficaz, tanto no primeiro tempo não teve uma finalização. Então o Vasco pode se aproveitar ali, é claro que um clássico é aberto, clássico é clássico, mas o Vasco tem condições de vencer, até porque com a vitória de ontem o Fluminense acabou se distanciando um pouco, ainda ali brigar no G8, no G7, no G6, mas o Vasco na segunda-feira pode entrar no bolo novamente na busca dessa classificação. Então é um jogo de 6 pontos, é um clássico, com certeza o Vasco tem condições ali de buscar esse resultado importante e positivo. Trazendo aqui a informação sobre o Vasco anunciando hoje a camisa número 3, a camisa de terra e mar, inclusive nas redes sociais. O Vasco já colocou ali um spoiler muito bonito, referente ali também aos quadros, envolvendo ali os azulejos de São Januário, coisa muito bonita, sensacional. E o Vasco fará o lançamento nessa sexta-feira da camisa número 3, que inclusive estará disponível nas lojas também já no final de semana, inclusive também na partida contra o Fluminense no Maracanã. O Maracanã tem ali uma loja em anexo, vai estar disponível as camisas na loja, então com certeza o torcedor já está nessa ansiedade para esse lançamento da camisa número 3 do Gigante da Colina. Mudando aqui de assunto, já trazendo mais uma informação, e essa notícia que envolve muita coisa que nós vamos falar dentro desse vídeo, porque o Vasco conseguiu a autorização dos 80 milhões do empréstimo com a Crefisa, essa grana que foi destravada, o Tribunal de Justiça autorizou o Vasco a receber o empréstimo de 80 milhões da Crefisa pelo acordo entre as partes. O Vasco deu como garantia 10% da SAF. O empréstimo precisou ser avaliado pelo Poder Judiciário, pois o clube está em recuperação judicial. A aprovação do empréstimo não precisará passar pelo Conselho Deliberativo do clube. Nesse momento, e vale ressaltar que o empréstimo ele foi ali autorizado dentro das 4 linhas, na Justiça, em questões das leis da FIFA, da CBF. Então tudo aquilo que o presidente do Flamengo, o BAP, o Eduardo Batista, ele tentou insinuar, alegando uma situação de má-fé do Vasco com a Crefisa, com a Leila, isso tudo caiu por terra, porque está dentro daquilo que é viável. Então o Vasco conseguiu esse empréstimo para colocar as suas contas, os seus vencimentos em dia, já a partir desse final do ano, e aí ter uma tranquilidade. E o Vasco, obviamente, tem os objetivos das premiações de um título da Copa do Brasil, que ganha ali cerca de 70 milhões. O Vasco até o momento já faturou aproximadamente 30 milhões com a classificação até as quartas de final. Ainda tem as semis pela frente diante do Fluminense. Tem também a possibilidade em relação ao posicionamento do Campeonato Brasileiro, você performando ali entre os 10 primeiros
10 primeiros, a premiação fica cada vez melhor, e o objetivo do Vasco, claro, é buscar esses G8. Tem qualidade, ainda mais agora com os reforços, ainda mais agora com o Campeonato Brasileiro se afunilando, o Vasco conseguir fechar ali e buscar a classificação para uma pré-Libertadores. E claro, o objetivo da Libertadores é diretamente no título da Copa do Brasil, mas quando você busca uma posição melhor, tem a questão também do benefício da premiação em valores. E aí, já que o Vasco conseguiu destravar os 80 milhões, o Vasco tem condições de chegar no mercado e dar uma resposta, porque a informação é que o Vasco ele bate o pé em negociação e o Admar Lopes está trabalhando no 220 para a renovação de jogadores. E a renovação principal agora é o do Ryan. Segundo informações dos amigos do canal Atenção Vascaínos, o Vasco já iniciou conversas com o staff do atacante Ryan para uma renovação de contrato até o final de 2028. Ontem eu trouxe essa informação no vídeo pela manhã sobre o Vasco trabalhando para a renovação do Ryan. Na apuração dos amigos, o Vasco está buscando, não é a renovação para o final de 2026, 2027, não. O aumento do contrato é até 2028. Ou seja, uma boa notícia, galera. O Ryan, ele pode continuar mais uma temporada, tranquilamente. Vai valorizar o passe do garoto. O garoto tem condições de estar hoje na seleção brasileira. Já vou te explicar por que o Ryan pode ser convocado. Isso tudo já é basicamente nas entrelinhas. O Vasco fazendo uma valorização da base muito justamente parecido com o que o Palmeiras fez com o Endrick, com o Estevão, com o Vitor Reis, com o Luiz Guilherme, com os jogadores da base do Palmeiras e basicamente ali em valores, o Palmeiras conseguiu fazer mais de 1 bi em relação à venda, porque vendeu no momento certo, né? O Abel Ferreira, ele fez ali um trabalho com essa rapaziada, com o Endrick, principalmente com o Estevão. Eles amadureceram no Brasil, eles criaram um vínculo com o Palmeiras. Então o Ryan já tem um vínculo muito grande com o Vasco. E o Diniz, fazendo esse trabalho de maturação no Vasco, no Brasil, o Ryan ele chega gigante na Europa. Então dá para ter essa paciência, não precisa se precipitar para vender o garoto agora, pode ficar mais uma temporada, ajudar o Vasco ano que vem e aí sair para uma valorização muito maior, parecido bem com o Endrick, com o Vitor Roque também, que foi por 400 milhões na época pelo Atlético Paranaense. Então, basicamente, esse é o objetivo. E aí, a ideia é que a multa seja aumentada, que o jogador siga no clube mais uma temporada e não impede, claro, de ouvir outras propostas. Tudo bem avaliado em conjunto. Então, você observa o quanto o Admar ele trabalha no 220, ligado, atento à evolução do mercado, à movimentação do mercado. Eu digo isso porque os árabes estão derramando grana. Informação dos nossos amigos do canal Na Torcida Vascaína, o Amadeu, do canal do Boteco do Amadeu e também do Léo, trazendo o seguinte: o Newcastle buscando informações do Ryan. Eles estão precisando fazer, é claro que a reposição já é de urgência, e claro, para você jogar uma Premier League muito parecido com o Andrei Santos, você precisa ter ali você precisa passar pela seleção principal para você ter basicamente ali todos os atributos para você jogar uma Premier League. E basicamente, né, você conseguindo a convocação, você consegue ter acesso, como foi com na época o Andrei Santos. Só que a informação, trazendo detalhes sobre o Newcastle derramando grana, o Al Rumayyan, né, que é dono de fundos árabes, presidente, ele confessou a um agente brasileiro que tem muita influência no futebol inglês e que gostaria de ter o atacante vascaíno no Newcastle. Estuda fazer uma proposta para poder contar com a joia vascaína. O Newcastle vem se movimentando no mercado após uma venda recorde dos atacantes. Do atacante holandês, o Alexander Isak, para o Liverpool por 125 milhões de libras, cerca de 870 milhões em reais. Então essa movimentação que o Newcastle vem fazendo vem despertando, obviamente, a movimentação para trazer peça de reposição. O Newcastle vem já fazendo isso no mercado, já comprou ali alguns jogadores importantes e, claro, buscou essa informação do cria da colina do Ryan. O Ryan,
nessa temporada tem 45 jogos, 40 como titular, 15 gols, 1 assistência, 16 participações em gols, 30 passes decisivos, uma média de nota SofaScore 7.16. Então, basicamente, obviamente, o Ryan vem chamando muita atenção e os árabes aí também dispostos, né, a derramar grana e envolver uma negociação para a Premier League. Mais um time da Premier League de olho no Ryan, só que, obviamente, nesse momento é ter paciência, é ter cuidado para poder maturar o jogador. O Vasco não tem pressa, por isso que até o tema do vídeo, né, o Vasco bate o pé na negociação, o Vasco não tem pressa agora em vender o Ryan, justamente porque nos bastidores vem trabalhando nessas negociações com a Crefisa, tem também a questão da venda da SAF para o próximo ano, então toda essa movimentação deixa o Vasco mais tranquilo em relação a isso, sobre valorizar cada vez mais as suas joias. Eu quero saber a sua opinião, eu vou ficando por aqui, galera. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, um abraço.